Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmison Fontes, o host do podcast, e hoje tenho o prazer de receber Eusébio Santos. Muito prazer. Seja muito bem-vindo, Eusébio. Prazer tê-lo aqui. Que é um cara que tem 25 anos de mercado imobiliário. Posso dizer os 26 mesmo. 26 anos de mercado imobiliário, que é um cara que tem uma vasta experiência quando o assunto é incorporações, lotes, empreendimentos na Barra dos Coqueiros, enfim. Especialmente hoje. Tem uma experiência vasta, né? E a gente vai fazer algumas perguntas aqui para extrair o máximo desse crânio tão experiente, tão bem sucedido no mercado imobiliário. E para você que está aqui, está nos assistindo no YouTube, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que sai toda quinta e sábado às 7 às 10 horas da manhã, tá bom? Bom, Eusébio, para abrir o nosso podcast, eu sempre peço para o nosso convidado se apresentar. Que a gente tem audiência aqui do Brasil inteiro, graças a Deus. E nem todo mundo tem o prazer de conhecer a sua pessoa. E nos conta um pouquinho, quem é Eusébio Santos, esse cara que tem 26 anos de mercado imobiliário? Então, falando um pouco aqui sobre a minha pessoa, né? Eusébio, eu sou corretor há 26 anos, como Certo. você já me apresentou aí. E apenas corretor. Sempre fui corretor. Então, comecei ali muito cedo, aos 18 anos de idade, no mercado imobiliário e nunca migrei para nenhuma outra profissão. Embora eu estudei outra área, mas nunca trabalhei de fato em outra profissão. Certo. Então, sempre militei aí na área da corretagem, né, no mercado imobiliário, passando por diversas fases, né? Sim. Quando eu falo diversas fases, é no sentido de ver o mercado mais aquecido e também ver o mercado um pouco mais retraído. E por ser a minha única profissão, era a minha única fonte de renda e eu senti. E tudo isso aí, né? O mercado mais elevado, podendo ter aí possibilidade de mais ganhos, e quando o mercado estava mais reprimido, eu tendo também um recurso mais limitado ali. Mas sempre no mercado imobiliário. Entendi. Então, é um cara que há 26 anos vive dia e noite o mercado imobiliário e, como você falou, já viu várias fases. 26 anos é uma vida e dá pra gente sentir muito bem como o mercado se comporta. Desde, eu acho que 26 anos atrás, Aracaju era completamente diferente do que é agora. Verdade, vi Aracaju realmente modificar bastante. Sou aracajuano de natalidade, né? Sim. Morador ali do bairro Santo Antônio durante a minha infância. Conheço Aracaju muito bem e vi essa fase de Aracaju sendo modificada. Exemplo do bairro Jabotiano, que está aqui bem próximo a gente. O bairro Jabotiano não precisa nem ter 20 anos de mercado imobiliário, mas pessoas aí que têm bem menos tempo de mercado e até tempo de vida, viu o Jabotiano se modificar. Sim. Viu o Jabotiano se criar, nascer literalmente, né? Sim, E sim. os que são um pouco mais antigos aí de vida, viu Jardins, por exemplo. Viu O bairro Jardins ali também nascer literalmente dentro de um mangue, né? E hoje é um bairro muito consolidado na nossa cidade e um bairro de uma classe média alta. Sim, sim. E outros mais velhos viram outros bairros, né? Que não foi o meu caso, Salgado Filho, Grajaú, enfim. Bacana. Já perceberam que o Eusébio tem mais do que conteúdo, mais do que suficiente aqui, conteúdo para passar pra gente. Vai ser ótimo aprender com ele aqui também, nessas perguntinhas que a gente faz aqui, em média 8 perguntas, mas se você está assistindo aqui a gente, de repente faltou alguma coisa que você queria uma explicação um pouco mais aprofundada, a gente vai deixar nos comentários também você pode deixar nos comentários alguma dúvida que ficou, que a gente pede uma colinha com o Eusébio e a gente te ajuda também lá, beleza? Então, Eusébio, começando aqui nossas perguntas pela pauta trajetória e identidade. Eusébio, todo corretor de sucesso tem uma história de guerra, né? Falando assim de maneira mais resumida. Como foi seu começo no mercado imobiliário e qual foi o momento em que você percebeu que era hora de fundar a Exclusive? Você é sócio fundador da Exclusive. Sócio fundador da Exclusive, sim. Mas eu gostei da primeiro trecho da pergunta aí. Quando você falou todo corretor tem um histórico de guerra, né? É uma história de guerra, de superação. É verdade. E comigo realmente não foi diferente. Creio que muitos colegas também passaram por esse tempo de guerra. Então vou levar a minha memória para um pouco mais distante. Lá no ano 2000, bem iníciozinho de 2000 mesmo, janeiro de 2000. Existia um loteamento que estava sendo vendido na praia do Abaís. Certo. A então empresa Japiaçu, de nosso colega Sérgio Sobral, um cara fantástico aqui do mercado imobiliário também, que tem essa empresa Japiaçu, a gente trabalhava nela, meus irmãos e eu fui lá acompanhar meus irmãos vender os lotes com o saudoso colega Lordão, que era também muito conhecido. O Lordão, ele
cuidava da parte de vendas dos loteamentos da Japiaçu. Então eu vou lá ajudar. Quando você fala de guerra, é porque era guerra mesmo. A gente trabalhava, era em uma tendazinha e um sombreiro. Eram 2 loteamentos, um em frente ao outro, e a gente montava um sombreirozinho em um loteamento chamado Sonho do Abaís, e no outro loteamento, em Cantos do Abaís, não me recordo agora, prefiro não afirmar que o número é esse, mas o Sonho do Abaís eu confirmo. E a gente montava uma tendazinha, que era uma tenda já mais de 3x3, mais preparada, com as cadeirazinhas, uns banquinhos de plástico. E lá começava o plantão sábado, domingo e feriados. E dali eu comecei a pegar gosto pela coisa. Não era então corretor. Estava ali ajudando. Mas para dali me inscrever no CETRED é o que hoje é a Alfama, era uma escola de técnico em transações imobiliárias lá em Fortaleza. A gente então fazia isso aí, não era online, também não existia online, era presencial aqui em Aracaju, mas essa escola era de Fortaleza. Então, ao ver aquele mercado, aquele atendimento, abrir uma planta, tentar localizar um lote que não existia lote, era um terreno literalmente no mato, e a gente deduzir que ali era o lote, né? Dizer ao cliente, esse lote vai ser dali até ali, aqui vai ser uma rua, e não era como a gente tem hoje, uma obrigação do loteador entregar uma rua pavimentada, rede de esgoto, posteação. A infraestrutura, meu caro, para você saber que a gente falava com tanta grandeza, sabe o que você tinha? A gente dizia com tanto orgulho, dizia, olha, os lotes serão demarcados e ruas abertas com pissarra. Era uau! Nossa, que massa! Vai ser aberta a rua, vai abrir a rua e vamos entregar seu lote com 2 piquetinhos de madeira. Era o ápice. E ali nós vendíamos direto com o incorporador, através da Imobiliária Japiaçu, em um parcelamento, inclusive não era tão extenso como é hoje, um parcelamento de 24, 36 meses. E de onde veio isso? Aí veio o desejo, opa, eu acho que aqui... Tem alguma coisa aqui, né? Com 18 anos de idade, né? Ali me inscrevendo, pensando em vestibular ou em uma escola técnica, que eu já estava até inscrito. Eu digo, rapaz, eu acho que esse daqui vai ser o meu meio de vida. E daí foi. Então, em seguida, me inscrevi nesse colégio, né, nesse curso, na verdade, no CETRED. Comecei a fazer o curso e imediatamente o estágio. E aí já veio para Nossa Senhora do Socorro, da mesma empresa, fazer um loteamento. Nesse loteamento eu já estava como estagiário, em seguida como corretor, e daí foram surgindo outros loteamentos, como muitos loteamentos surgiram na região de São Cristóvão, na cidade mesmo, e no Rosa Elza e Rosa Maria, deixe-me ver, depois Socorro, outros loteamentos, e minha vida nos primeiros anos foi loteamento. Hoje, mais à frente eu posso estar lhe dizendo onde que eu estou, que é loteamento novamente, mas meu berço veio do loteamento. Embora eu digo que sou um generalista por ser gestor, sócio de uma imobiliária, eu me considero e tenho que ser um generalista porque eu passeio em todos os setores da minha imobiliária, né? Dali no loteamento, que seja hoje o nosso maior carro-chefe, mas eu tenho que passear no setor de Minha Casa Minha Vida, eu passeio pelo setor de imóveis seminovos, que ali ele compreende um pouco mais uma análise de uma matrícula, até a confecção de um contrato, pagamento de um sinal, posteriormente lavratura de uma escritura ou financiamento, e aí, então eu tenho que caminhar em todos esses setores. Agora estou entrando também no mercado de aluguéis. Confesso que nunca foi o meu objetivo, aluguéis, mas devido à demanda que está chegando para nós lá na Barra dos Coqueiros, com a chegada de grandes empresas como a eólica e uma termoelétrica, está chegando bastante gente de fora do estado, vindo para cá para trabalhar. Esse trabalho ali dura ou permanente ou 1-2 anos, tem também duplicações, enfim, está tendo uma demanda absurda de aluguéis na Barra dos Coqueiros. Isso fez com que a gente também entrasse nesse mercado de uma forma ali branda por enquanto, mas já estamos dentro com algumas administrações de imóveis residenciais. Entendi. Ou seja, hoje, inclusive, tem uma atuação praticamente em todos os setores do mercado imobiliário, né? Sim, temos. Nós estamos ali em todos os setores. Eu digo que em todos mesmo. Embora nossa marca, se você pergunta a um colega, ele vai associar muito a exclusive a lançamentos de condomínios horizontais na Barra dos Coqueiros. Sim. Mas nós temos ali todos os tipos de empreendimento na Barra.
Certo. Já conversei aqui com o Rei dos Lotes e Sim. ele falou bastante sobre a Barra, sobre toda a visão que ele tinha. Foi muito enriquecedor, porque até para mim mesmo, que estudo o mercado imobiliário, abre os olhos para a Barra, que não é só um lugar de hotéis caros e de muita especulação imobiliária, mas que tem várias vertentes aí, aluguel, na planta, novos, seminovos, bem interessante. Eusébio, falando de diferencial, o nome da imobiliária já entrega uma promessa, né, que é exclusivo. O que, na sua visão, torna um atendimento exclusivo realmente exclusivo em um mercado tão concorrido? Bom, de fato, o nome traz muita responsabilidade, né? Exclusive, né? De exclusividade. Exclusividade em quê? Em um atendimento, exclusividade em um imóvel que é só nós que vendemos? Não necessariamente. Esse nome traz, sim, uma responsabilidade para nós, aqui sócio, mas o que eu chamaria de diferencial aí? Então, como eu vivi muitos anos em imobiliárias e construtoras também, parte de house de construtoras, quando nem se tinha esse nome house, que hoje está chamado, é uma equipe interna mesmo. E trabalhei muito sozinho. E eu percebo que o nosso diferencial foi uma coisa natural, não foi ali uma estratégia criada e vamos seguir. Sim. Eu acho que é um elo. Que elo é esse? Reis e eu falamos muito que hoje o nosso cliente é o corretor. Sim. Porque o corretor é o nosso cliente. Eu tenho que tratá-los bem, dá-los também suporte num quesito material, no quesito humano e atendimento, para que ele traga o cliente dele. Então, o elo que eu falo hoje, os gestores da Exclusives, um quesito diferencial, ser o elo entre o corretor e o seu cliente. Então, como é que é o tratamento? Esse corretor, a gente chama de parceiro, e é parceiro mesmo, ele tem uma abertura muito grande dentro do nosso escritório. Essa abertura no quesito respeito e também abertura mesmo de adentrar a Exclusive, opinar, mesmo que sua opinião não seja aceita, mas ele tem a oportunidade de opinar diretamente com os sócios e ouvir nossas opiniões. E agora entra um dos diferenciais que eu tenho visto que tem dado certo. A gente ali atende os clientes dos corretores junto com eles. Todos? Não, impossível. Mas o corretor conta muito com o nosso apoio e a gente está ali pronto a ajudá-los. Principalmente os corretores recém-formados, recém-chegados ao mercado, ele precisa sentir essa confiança e nós trazemos ele aqui, atendemos junto com ele, participamos dos seus honorários igualmente, fazemos ali treinamentos constantes. Então eu consigo ver que o diferencial é esse, um pouco mais próximo do corretor e do cliente, o mais próximo possível. Não aquela barreira entre gestores e corretores cliente. A gente tenta aproximar o máximo possível esse relacionamento aí. Funcionários nós temos, corretor e cliente. Fazer ali uma sincronia, que a gente sinta uma harmonia para o objetivo final, que é o fechamento do bom negócio para as partes. Sim, realmente diferente, porque o corretor sofre muito quando chega no mercado, né? Isso. Corretor novato, E por sermos também uma imobiliária que ainda não contamos com gerentes de departamentos, como vejo nossos colegas do de imobiliária fazer, gerente é o próprio sócio. Eu e Reis e Fábio, que é meu irmão, ele é coordenador de vendas. Então, essa ligação entre corretor e o dono da imobiliária está direta. Entendeu? E outras imobiliárias eu vejo que é o corretor com o gerente para chegar num dono. É ruim? Não, não é ruim. E se ele está fazendo sempre que ele está dando certo, tá ótimo. Talvez eu vá fazer isso um dia. Mas hoje, dizendo aqui, respondendo você a sua pergunta, tô sentindo que o diferencial tem sido esse. Entendi. Bacana. Falando de mercado e estratégia, Eusébio. Tendências. O comportamento do comprador mudou muito nos últimos anos. O que o cliente de alto padrão busca hoje, que não era prioridade há 5 ou 10 anos? 5 ou 10 anos. Tudo bem. Vou tentar aqui também trazer a memória para 10 anos atrás. Uma coisa que nunca muda. Uma coisa que nunca muda em Aracaju, uma pequena capital, como em uma grande metrópole, como Nova York ou São Paulo. Que a gente
conversa muito e é que o lugar bom de morar é onde fulano de tal mora. Você já viu isso? Por exemplo, no meu prédio mora doutor fulano de tal, o desembargador é uma referência. A gente aqui, por ser uma cidade pequena, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Eu acho que é em todo lugar, tem muito disso. Tem. Então, essa aí nunca mudou. Agora, o que é que tem mudado para os dias de hoje? Que não era prioridade há 5 ou 10 anos atrás, né? Não sei se foi a pandemia que foi um divisor de águas que fez com que os compradores, consumidores de imóveis de médio e alto padrão hoje buscasse, em resumo, uma palavra só que eu pudesse dizer, seria tempo de qualidade. E o que é que eu vejo tempo de qualidade em uma moradia? Eu vou colocar minha mente ali para a Barra dos Coqueiros, é onde a gente atua e tem esse contato muito com o cliente. É você morar bem, é você, aos finais de semana, não precisar pegar seu carro, sua família e ir para casa de praia. Lembra que tem muito disso? Tem uma casa de praia no Abaís, no tal, ou uma chácara, uma fazenda. Eu vejo que morar bem, ter a sua casa como se fosse também a segunda moradia, ali na praia. E um divisor de águas que a pandemia trouxe, um local de trabalho dentro de casa mesmo. Mesmo que a pessoa não trabalhe em home office, eu percebo hoje nas casas e os projetos arquitetônicos ali, né? Eles, quando conseguem fazer uma casa ali de 180 metros quadrados a mais, ou até menos também. Desses dias eu vendi uma casa num projeto, na verdade, no Liverpool, e o cliente, 3 quartos, mais um escritório. Esse cara trabalha em home office? Não, mas ele tem que ter um ambiente dele em casa de escritório. Sei lá, em alguma época da vida, ou férias, ele quer ter aquele espaço ali. Então, quando eu resumo um tempo de qualidade, eu percebi que morar bem em um local tranquilo, tecnologia envolvida. Hoje, nenhuma casa, ela vem de média, a gente tá falando de média e alto padrão, né? Não vem sem tecnologia. O cara quer uma iluminação automática, ele quer ver a casa dele de onde ele estiver, ele quer ligar o ar-condicionado dele antes de chegar em casa, ele quer abrir a cortina por Alexa. Então, a tecnologia está emprenhada ali nesse quesito de hoje. O tempo de qualidade que une o quê? Eu chegar em casa, eu quero tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos. Estar em um local onde eu não ouça mais aquela poluição sonora a mais, onde eu demore 30 minutos talvez a mais para chegar do que eu chegaria antes, se eu morasse ali muito próximo ao trabalho. Agora eu custo 30 minutos a mais para chegar em casa, mas eu tenho um tempo de qualidade. Sim. Eu tenho dentro do meu condomínio todas as áreas de lazer de um condomínio, de um clube. Eu tenho uma academia que ao chegar em casa eu não preciso mais tirar o carro e ir para uma academia. E para quem tem a felicidade, ter o trabalho em casa, que é as pessoas que trabalham em home office. Então, o que hoje venho buscando, que ele não tinha como prioridade antes, é o tempo de qualidade, que aí eu envolveria os 3 pilares. Lazer, sim, comodidade, home office e tecnologia. Então eu chamaria esses 3 pilares aí de algo que ele não buscava antes. E o que é que ele buscava antes desses 10 anos? Que ainda continua buscando, mas deixou de ser prioridade. Deixou de tanto de ser prioridade. Era apenas localização. Sim. Eu quero estar próximo a um grande corredor de Aracaju, né? Nós temos 4 grandes corredores, né? Vou citar rapidinho: Beira-Mar, Rio de Janeiro, Hermes Fontes e Tancredo Neves. Então são os corredores que ligam ali centro, sul e norte. Está ali próximo. Então, antes se buscava isso. E hoje não. Hoje o cara quer ter esses 3 pilares que eu lhe falei e continua com aquela primeira morar onde fulano mora. Morar onde fulano mora. Porque hoje o Alphaville, por exemplo, é conhecido o condomínio dos artistas, onde tem alguns artistas sergipanos ali envolvidos. E eu visito muito o Alphaville ainda ontem. Hoje é quinta. Ontem eu estava no Alphaville e com a cliente visitando uma casa. Ela, onde é que Natanzinho mora? Vou falar logo o nome. Onde é que Natanzinho mora? Eu vou passar e Davinho. Davinho não mora mais. É uma referência. A referência, entendeu? Então, ainda é isso. Isso nunca vai deixar de existir. E não é apenas nosso, sergipano aracajuano. Sim. Isso é de um modo geral, né? Quando você fala em São Paulo, qual é o melhor bairro de São Paulo? Você vai procurar saber
quem é que mora lá? quem é que mora lá. Quando eu falo que o Alphaville de São Paulo é o local dos ricos, você lembra de quem que mora lá? Que hoje você vê os stories. Os artistas, Léo Safadão, Tirolipa, Carlinhos Maia, por exemplo, que eles divulgam muito ali o local onde mora. Então, sempre o local bom onde mora, fulano tá mora. Verdade. É um padrão, né? É um sinal de qualidade. Zé, falando de visão de sócio, como é o desafio de equilibrar o lado corretor, que ama estar na rua fechando negócios, com o lado sócio, que precisa focar na gestão e crescimento da equipe? Você tem que se dividir aí, né? Tem que se dividir e multiplicar. A gente fala muito lá que Eusébio não vende mais o que vendia quando era apenas corretor. Eu brinco muito que eu batia escanteio e corria para cabecear. E não vende tanto quanto hoje, porque eu tenho que fazer essa divisão. Mas, independente do patamar em que a Exclusive venha a atingir, eu não quero deixar de ser corretor, não quero deixar de ter esse tete-a-tete, esse fechamento, como você falou aí. E eu vou até além, eu não quero deixar até de fazer as diligências que eu faço hoje. Lógico que eu estou tentando diminuir um pouco mais, mas eu ainda tenho que fazer, senão perco o relacionamento. Quando eu falo diligência, é o seguinte: eu tenho que, o fechamento não é apenas no escritório, eu tenho que ir em um cartório, eu tenho que fazer um financiamento bancário, seja Caixa Econômica, seja banco privado, tem um correspondente. E essas minhas diligências, né, que me come tempo, mas ela agrega o meu trabalho e a minha clientela, eu preciso estar nelas. Eu preciso sempre fazer estar presente, eu né? preciso estar presente, porque é ali onde mora o relacionamento. Sim. Então você imagine eu não ir visitar o gerente de banco. Eu visito quase que semana, porque preciso mesmo, né? Semanalmente. E eu passar lá 2 meses sem fazer, e porque eu tenho um office boy que está fazendo isso, porque eu tenho o corretor que foi isso, e onde é que está essa presença? Como é naquele papozinho, naquele café ali, eu saber de uma mudança de normativo que aconteceu, eu ter conhecimento de um caso novo, de um cliente que reprovou, ou que aprovou de tal forma, são experiências que os livros não nos contam. Sim, só a prática Só no dia a dia, a prática, né? aí a gente tem que estar ali envolvido. Ao mesmo tempo, falando agora como gestor, eu não posso estar mais na rua diligentemente, mas como antes. Eu preciso estar ali dando esse apoio aos corretores e a funcionários ali, e também a funcionários corretores. Eu consigo fazer 2 coisas, o celular tocou. Dando esse apoio aos corretores, a funcionários e também estando na rua. Então, essa divisão até aqui, graças a Deus, tem sido boa, porém trabalhoso. Eu tenho trabalhado mais do que somente como corretor. Enquanto corretor, você consegue atender sua carteira de clientes e pausar. Enquanto gestor, eu tendo a minha carteira e as demandas de colegas, que chega para nós aqui. Sim. Pepino para diariamente. Resolver, né? Pepino para resolver diariamente. Às vezes é uma perguntazinha simples, mas que naquele momento o corretor, a corretora não sabia falar, não sabia tirar aquela dúvida, e precisou de socorrer ali a um suporte. A gente tira. E tem outras coisas que realmente precisa da gente, né? Fazer uma reserva, passar uma proposta que foge um pouco mais do padrão, e a gente tem que estar ali disposto de segunda a domingo. São todos os dias em que a Exclusive abre. A sede da Exclusive não abre aos domingos, mas nós temos ali 3 pontos de venda, 3 containers, 3 estandes de venda que fica às margens ali da rodovia, que funciona todos os dias. Então, todos os dias, graças a Deus, tem visitação, tem corretores de plantão, e todos os dias tem uma perguntinha dessa, uma dúvida dessa. Então, respondendo aqui categoricamente, como é lidar com essa parte aí, né? Como é dividir, é saber que eu não posso deixar de ser um para ser outro. Eu vou ter que sempre conciliar. Eu até, quando vou fazer um preenchimento, por exemplo, um requerimento no cartório, recentemente, acho que foi no aeroporto, pede lá, qualquer lugar que vai. Profissão, corretor de imóveis. Aí, José, você não é empresário?
Sou, mas antes de ser empresário, sou corretor. Porque nessa de eu falar que sou corretor, alguém pode estar me ouvindo. Você é corretor, é? E já aconteceu o caso assim, você é corretor, sou. Se eu tiver uma dúvida disso, então, e você ali ganhar um cliente. Sim, é oportunismo, né? É. Eusébio, falando de tecnologia e relacionamento, em termos de inteligência artificial, tão falada, difundida, uma revolução, e visitas virtuais, onde é que o toque humano do corretor ainda é insubstituível? Nossa, tecnologia, né? IA, as tais da IA, inteligência artificial. Olha, a inteligência artificial não adianta você não querer abraçá-las, não adianta você bater de frente, resistir, porque ela veio para ficar. Ela veio para ficar e já que ela veio para ficar, que seja nossa aliada. Uhum. O toque humano, para mim, nunca vai deixar de ter. Na venda conexão, né? Tem conexão. Eu vi até um corretor falar aí que, se possível, eu faço tudo no online. Parabéns, se ele consegue, tudo bem. Mas, o que é que eu vejo aqui? A IA, vou falar tecnologia, IA para iniciar. Né? Então, toda imobiliária, todo meio de negócio hoje, ele parte da divulgação. Sim. Nosso meio hoje é redes sociais. Então, ele parte dali. Se parte de divulgação, rede social, a gente está falando de tecnologia. Sim. Tecnologia, para mim, ele busca. Em duas palavras, eu diria que tecnologia busca e o fechamento humano conclui, fideliza. Sim. Então, eu tenho uma área da minha atividade, que eu sou corretor, minha imobiliária é credenciada à Caixa Econômica para vender os imóveis de leilão da Caixa Econômica. Venda, leilão e assessoramento. Assessoramento é quando a pessoa compra em um leilão público, primeiro e segundo leilão, e ele é obrigado a selecionar lá um profissional, uma imobiliária, para assessorar num quesito documentação, levantamento de despesas e até a finalização, que é o registro do bem. E eu estou na Caixa há 9 anos, desde 2017. Graças a Deus tem um bom legado aí também. É outro fator, respondendo a sua pergunta anterior, de que eu não consigo desvincular corretor e gestor. Dá para ser só um. E nem quero também desvincular, quero ser os dois ali. Por que eu toquei nesse assunto? Nessa modalidade, eu recebo clientes de todo o Brasil, né? Não necessariamente aqui de Aracaju. Clientes que não estão na minha carteira de clientes. Então, eu consigo, e estou hoje, inclusive, finalizando por esses dias, já foi feita a escritura, um cliente que chegou até a mim através da Caixa. Eu nunca conheci, nem sei como ele é, vi só a foto do WhatsApp. Eu tenho condições plena de entregar a escritura dele sem nem conhecê-lo pessoalmente. Até aqui, meu tratamento foi com ele por ligação e WhatsApp. Ele já foi no cartório, já fez a escritura, eu não precisei ir até o cartório com ele. Ele fez a escritura lá com a escrevente da minha confiança. Não precisou ir na Caixa Econômica. Eu levei até a Caixa Econômica sua documentação, fiz sua proposta, enfim. Se eu quiser, eu entrego a escritura a ele, parece que terça-feira, e não vejo a cara dele. Mas aí onde é que está o meu lado, e eu aconselho aí corretores, viu? Corretores aí, sejam experientes, sejam iniciantes, nunca deixar, eu vou até olhar para a câmera agora como se fosse olho no olho mesmo, né? Olho no olho, como se fosse uma orientação, se assim vocês aceitarem, de que você nunca deixe de ter o contato físico com seu cliente, seja ali o fechamento, a concretização, porque vai se tornar fidelização. Aí eu volto para cá, concluindo o que eu vou fazer com esse cliente. Eu vou entregar a escritura a ele pessoalmente, apertar a mão, perguntar como achou do meu atendimento, da minha diligência, da celeridade desse processo, porque esse cliente agora, se ele for investidor, ele vai comprar outros. Se ele não for investidor, quando alguém lembrar que precisa de um corretor, será que ele vai indicar outro? Muito pouco provável, ele vai me indicar. Sim. Então, se eu fizer a conclusão desse atendimento que começou na tecnologia, no virtual, e terminar no virtual, eu não vou fidelizar. Dificilmente, né? Porque é uma distância, né? A distância. Ele vai ficar com uma imagem minha que eu não sei qual é que ele tem hoje. Quando conhecer pessoalmente, ver a estrutura, ele vai ter outra imagem. Então,
Tecnologia, ao meu ver, ela inicia e a humanidade, o lado humano concretiza e fideliza. Então, por mim, é outro ponto que não pode andar separado. Né? Não pense também que sem tecnologia não vai. Tem um colega corretor bem antigo também, que eu admiro ele, né? E digo para algumas pessoas que ele é o cara que pega um papel, uma agendazinha, uma pasta, bota um monte de papel ali dentro e sai buscando o cliente que ele visualizou o imóvel. Mas hoje, ele não é a referência de hoje. Hoje, o corretor é isso, a tecnologia com o lado humano. Eu percebo muito isso, né? Que o corretor hoje que não está aliado com a tecnologia está ficando para trás. Está ficando. Porque ou ele não se posiciona e acaba perdendo clientes para concorrentes, que aparecem um pouco mais, ou ele não tem escala, que a tecnologia também dá escala para fazer anúncios, etc. Quando você fala para o corretor que talvez não goste de se mostrar tanto como eu, né? Apesar de ter tantos anos aí, você nunca viu dancinha minha e tal, e nem ver tanto ali minha figura. Se você não gostar disso, não tem problema. Mas você tem que ter a tecnologia de fazer chegar esse cliente até você. Sim. Não dá para ficar, tem que fazer. Eusébio, falando de dicas e investimentos, o olhar clínico. Para quem está pensando em investir em imóveis agora, qual é o erro mais comum que você vê os investidores cometerem por falta de orientação profissional? Boa pergunta. Um erro comum, né? Sim. Por falta de orientação profissional. O erro comum, eu acredito que seja não investigar a liquidez deste investimento. Então, do empreendimento ou lote? Do imóvel, né? Seja um lote, seja um empreendimento, seja um imóvel usado também. Sim. Ele não verificar ali, investigar a liquidez desse bem que ele está comprando. O que é liquidez? Olha, eu estou comprando hoje, vamos falar em valores redondos, 100 mil, e ele hoje está avaliado esse valor, ok, se eu precisar vender ele daqui a um ano, quanto é que ele vale? Minha liquidez forçada, que é um termo que a gente usa em perícias, em laudo de avaliação. A liquidez forçada, você tem que reduzir ali até 20% para poder ter uma liquidez forçada. Então, minha liquidez forçada daqui a um ano, quanto é que vai ser? Porque se eu precisar necessariamente vender, sim, quanto é que vai ser essa liquidez? Né? Uma urgência. Quanto é que vai precisar vender? Quanto é que eu vou perder nisso aí? Se eu comprar ele agora com juros, porque a oportunidade é boa, se eu comprar ele com juros, eu vou pagar 30 mil reais a mais, de 100 vou pagar 30 mil reais com juros. Ao final desse plano, ele vai valer os 130? Se valer os 130, eu empatei o jogo. Sim, não teve lucro nem prejuízo. Ele tem que valer mais. Como eu consigo precificar isso? Agora vamos trazer para o que o seu entorno lhe oferece. Né? Vamos falar e puxar sardinha para minha farinha, que é Barra dos Coqueiros. Para você hoje errar nesse sentido na Barra dos Coqueiros é muito difícil. Por quê? Porque a Barra dos Coqueiros é uma cidade que mais cresce no estado de Sergipe, é uma cidade que está trazendo investimentos públicos no quesito rodovia sendo duplicada, já tem um canteiro de obra lá na Barra dos Coqueiros para a duplicação de 11 quilômetros mais ou menos de rodovia. Você tem a futura ponte, que pode-se dizer que sua obra já foi iniciada, como o governador sempre fala, que a obra não é apenas ferro e cimento, é papel em que já foi investido várias etapas. Então, a ponte eu considero que já foi iniciada sim. Então, isso são estruturas do governo que está chegando lá. E iniciativa privada. Então, Barras Coqueiros hoje você tem supermercado 24 horas. Sério? Você tem. Em Aracaju é difícil. Exatamente, nós temos lá 24 horas, posto de gasolina 24 horas, nós temos mini shopping, nós temos área para um futuro shopping, nós temos uma escola de alto padrão, nós temos outra escola também de alto padrão em projeto, não vou falar execução porque ele parou, mas em projeto, academia de rede sendo também instalada, sim. Uma grande rede de supermercado, Atacarejo, posso falar também seu nome, e alguns investimentos no setor médico, é uma coisa que eu digo que você é empreendedor que está ouvindo aí investidor, né? de todo o Brasil, você que é empreendedor da área médica, hospitalar, saúde, quiser ir para a Barra, é o que está faltando hoje. A Barra dos Coqueiros é o que está faltando hoje, um centro médico, entendeu? Algo
que não faça mais o barra-coqueirense, o munícipe, sair do seu município para vir em Aracaju em um atendimento médico que poderia estar fazendo lá se lá tivesse. Hoje Sim. tem um laboratório lá consolidado aqui em Aracaju que também já foi para Barra. Um dos melhores laboratórios de clínicas foi para Barra, já se instalou lá. Está muito bem lá, clínicas odontológicas, mas falta uma infraestrutura melhor nessa área no sentido privado. Entendeu? Então, a Barra dos Coqueiros dificilmente a pessoa vai errar. Porque você tem uma cidade em crescimento, ordenado inclusive, você tem uma cidade em crescimento, você tem investimentos particulares chegando e a sua liquidez é boa. Uma outra coisa que a pessoa deve avaliar no investimento é a vacância. A vacância é o tempo, né? Eu vou agora trazer este cenário para o meu cliente de imóveis de leilão. O que é a vacância? A vacância de quando meu cliente, ele comprou o imóvel até a venda dele. Estou falando de um investidor que comprou e vendeu. Em quanto tempo eu vou ficar com esse imóvel? Quanto tempo eu preciso para fazer aqui a parte administrativa, que é escriturar, registrar, desocupar o bem, reformar, colocar em venda, vender. Quando eu vender, vai ser financiado? Quanto tempo vai demorar para o recurso do banco chegar? Que a gente encontra essa problemática anualmente, né? Falta de recursos. Financiar, registrar e receber. Quanto tempo isso demora? Isso aí demora barato, se for financiado? 4 meses? Ok. 4 meses eu vou ter quanto de custo? Eu vou pagar condomínio, vou virar o ano e pagar um IPTU, eu vou gastar quanto de reforma. Então seria a vacância mais a liquidez forçada. Talvez a liquidez forçada nesse caso não se aplica tanto, porque quem compra no critério de investidor, ele não precisa necessariamente vender a qualquer custo. Então ele não está preocupado com a liquidez forçada, mas está preocupado com a liquidez, né? São 2 fatores aí que eu diferencio muito. Liquidez é o valor que vale de mercado, não o seu sonho. E liquidez forçada é o valor que vale ali na hora, independente de mercado. Eu vou ter que perder para isso. Então eu avaliaria aí quanto a sua cidade está crescendo, quanto a sua micro-região está crescendo, que seria o seu bairro. Qual o tempo de vacância você pode fazer esse investimento, né? Vamos trazer agora para o cenário de lotes. Vou comprar um lote em condomínio fechado. Eu estou comprando apenas para investimento, nunca vou morar aí, é só para investir. Quanto tempo você consegue manter esse lote? Pagando IPTU anual, pagando taxas de condomínios, taxas extraordinárias de condomínio. Quanto tempo você paga ele até quitar? Depois disso aí, vamos ver quanto é que ele vai estar valendo no final. Somando esses custos, Somando esses custos aí, a vacância, mais a liquidez. Então, são fatores que devem se tomar. Localização, tudo isso. Então, na Barra dos Coqueiros, dificilmente pode ir para lá que você não vai errar nesse quesito aí. Apenas conferir se o empreendimento que você está adquirindo, se ele for na planta, se ele estiver dentro de uma regularidade municipal, dentro de uma regularidade de incorporação, se ele estiver ali com o RI, para não errar nesse quesito. E depois disso, é só ser feliz. Show de bola, Zé. Aproveitando o gancho que você falou das coisas que você falou, foi localização, que é algo extremamente importante para quem quer investir e entender a localização em que seu investimento está inserido. Se você tivesse que apostar em uma região ou tipo de imóvel para valorização nos próximos 24 meses, 2 anos, qual seria a aposta de mestre? Puxar sardinha para minha farinha. Barra dos Coqueiros é o nome do lugar. Vou puxar mais sardinha para minha farinha. Mais farinha para minha sardinha. Mas Barra dos Coqueiros, eu fiquei tão ligado na barra que só me repita o restinho aí. Essa seria a sua aposta de mestre, né? Nos próximos 24 meses. 24 meses, perfeito. É o tempo da ponte ficar... a ponte ficar ali meieira, né? Sim. Vamos falar. Barra dos Coqueiros. Você que está em outro local do estado, do Brasil, você pode muito bem estar pegando esses detalhes e ver se sua cidade se aplica. Tá? Mas por que eu falo Barra dos Coqueiros? Porque eu tenho investimentos já empenhados na Barra, no quesito governo estadual, governo federal e governo municipal. A Barra hoje está passando por uma reestruturação. Nós temos uma
uma chamada Estrada Velha, que liga a cidade a Atalaia Nova. Ela está sendo, não vou dizer nem refeita, vou dizendo feita mesmo, que era apenas uma estradinha. Ela está sendo fazendo uma rodovia, margeando ali o Rio Sergipe, quase que margeando, né? Tem outros terrenos ali. O Rio Sergipe saindo do centro da Barra até a Atalaia Nova, que vai ligar com a futura ponte Aracaju-Barra. A Barra também está com um projeto entre o Resort Macai, tem uma avenida chamada Avenida das Mangabeiras, ligando ao loteamento Luar da Barra 1, que hoje é chamado Bairro Luar da Barra. Nós vamos ter essa avenida que não é muito grande, mas vai dar um desafogamento imenso àquela região ali de Costa Paradiso, né, que hoje essa região chamada Bairro Costa Paradiso, onde contempla ali o condomínio Costa Paradiso, Colégio Vita, o Dama Residência, Alphavilles, Barra Garden, enfim, ali é o chamado Bairro Costa Paradiso. Então a pessoa vai dessa avenida Mangabeiras para o Luar da Barra para uma nova avenida. Então é recurso municipal reestruturando ali a Barra para esse crescimento ascendente que está grande lá. A ponte, fator crucial, né? Vai valorizar muito. Nós não estamos fazendo proselitismo político, vou agora dar esse adendo, que nós não estamos fazendo proselitismo político, né? Nós estamos falando aqui de projetos e execução que existe no nosso município, no nosso estado. Então não tem partidarismo aqui. Falando de dados, então a ponte é fato. A ponte vai ligar não apenas Aracaju à Barra, que já é ligada pela ponte Governador. Sim. Embora esteja nós estamos falando carregada também. Isso. Né? Nós estamos falando que nós estamos ligando Barra dos Coqueiros, zona nobre de Aracaju. Sim, os jardins ali. Exatamente, né? Caindo ali na Coroa do Meio, um shopping de renome, um novo anel viário que vai ligar a Tancredo Neves, saindo da cidade mais fácil ou entrando e pegando o litoral e seguindo aqui. Então nós estamos ligando a Barra, não é apenas Aracaju, é a zona nobre de Aracaju. Nós vamos estar dentro de uma zona nobre de Aracaju. Minha família, minha esposa, meus filhos brincam quando eu digo, não, nós vamos sermos agora moradores da Zona Nobre de Aracaju. Aí eles até brincam. Então, por enquanto, nós somos moradores do bairro Industrial, porque o que liga hoje é ali a Zona Norte. Eu digo, somos de alguma forma. Pra a gente sair e chegar, tem que passar por lá, que não há demérito nenhum. Mas eu trazendo para o lado de valorização comercial imobiliária, eu enfatizo muito isso para os clientes e propensos clientes. Então, a Barra dos Coqueiros é uma aposta fácil. É uma aposta fácil porque eu tenho investimentos públicos empenhados. Quando eu falo empenhados, agora mesmo o governo falou que foi empenhado os primeiros 10 milhões, é uma gota d'água da ponte, já está com ordem de empenho, é um valor muito pequeno para Você tem ideia do orçamento da ponte? Passou de bilhão, né? Bilhão, Caramba. Passou de bilhão. Então 10 milhões realmente não é nada, mas é papel, obras pequenas que podem estar ali sendo feita, né? Sim. E essa outra estrada que eu falei já foi empenhada, já iniciou obra, agora está sendo iniciada a rodovia onde a construtora Celi é quem vai fazer a duplicação dessa rodovia, já instalou o seu canteiro de obra ali no Capuã, na Barra dos Coqueiros, ele está lá instalado, máquinas, canteiro de obra pronto, daqui a poucos dias a gente está vendo as máquinas rasgar ali, adentrar 25 metros, nos terrenos particulares e larguecendo ali, duplicando a rodovia SS-100, que é conhecida como Engenheiro Edilson Távora, que liga a Santa, que a gente chama a rotatória da Santa, até a rotatória do Porto de Jatobá. Ali dá em torno de 11 quilômetros, dá pouco mais de 11 da minha casa, então dá em torno de 14,5 km de duplicação dessa parte aí. Então, um fator positivo. A gente não está falando de promessa, está falando de execuções. E no setor privado a gente está vendo, como eu falei, uma academia de rede se instalando, colocando estacas lá, uma rede de supermercado atacarejo. Nós estamos já, rede Petrox lá dentro do supermercado 24 horas. Então nós estamos vendo um mini shop já sendo executado, empreendimentos residenciais horizontais e verticais. Já para lá, outro fator que eu vejo interessante é que há pouquíssimos anos atrás, essa rodovia, né, era tida apenas como povoado da cidade. Hoje, nós já temos lá condomínios verticais
onde era chamado de povoado. Agora mudou completamente. Já mudou completamente. Então, é aposta fácil, Barra dos Coqueiros. Quais são os cuidados que deve se tomar? É empreendimento? Vamos verificar se esse empreendimento está registrado no cartório. Sim. Você busca isso com o corretor, você busca isso com o Cresce. Você que é de fora, é facilmente contactar a Exclusivo, puxar essa sardinha para cá também. E a gente lhe dá aqui esse respaldo, que esse empreendimento é regular, que esse empreendimento, além de ser regular, uma coisa que eu não posso garantir por ninguém, que é a entrega desse condomínio. A gente não tem uma bola de cristal, eu não posso dizer, mas eu posso lhe minimizar a preocupação. Né? Eu falo, olha, compra com a construtora tal, porque essa já entregou 10 empreendimentos. Sim. Qual a chance dessa empresa não entregar esse empreendimento? Pouca. Existe porque existem fatores que não dependem de nós. Né? Então, mas a chance é pouca. Sim. Então, é tomar esses cuidados, mas comprou na Barra, eu acredito que hoje seria a aposta de mestre. Eu seria, sua frase no final foi a aposta de mestre. Eu não vou dizer de mestre não, porque eu digo que qualquer menino hoje sabe que a Barra é o local. É verdade, concordo plenamente. Depois que eu conversei com o Reis, agora conversando com o senhor aqui, eu queria ter dinheiro para investir na Barra também. José, falando de cultura e equipe, né? Focando aqui na gestão e já nos encaminhando para o final do nosso podcast, infelizmente, passou bem rápido. Legal. Treinamento. Na Exclusive, o que você mais busca em um novo corretor? É técnica, resiliência ou aquele brilho nos olhos? Eu tenho que buscar um desses e que interessante que eu vou usar até isso aí como um tripé. Eu gostei dessas três... Essas três, né? Técnica, né? Resiliência. Essas características ali, técnica, resiliência e o brilho nos olhos, aquele negócio de quero ficar. Eu vou apostar no brilho nos olhos porque quando você me fez a primeira pergunta, que levou a minha memória a um passado, eu acho que foi o brilho nos olhos em que que te inspirou, né? Me inspirou. E aí, após o brilho nos olhos, tive que passar pelo restante. Resiliência. Sim. E técnica. Sim. Então, se eu disser que eu busco um corretor pela técnica, eu vou pela eliminação. Se eu disser que eu busco um corretor pela técnica, eu vou ser um forte candidato a ficar sozinho. Por quê? Não, porque os corretores não têm técnica? Não. É porque eles já podem estar em outra imobiliária, ou os que já têm técnica que está com a gente já está ali. Eu digo que eu vou ficar sozinho porque eu vou buscar o cara que está preparado, lapidado. Que egoísmo é esse meu? Então eu acho que a técnica eu coloco como objetivo. Ele tem que ter. Vai chegar um momento da sua vida profissional que ele vai ter que ter a técnica. Seja em estudos, nos livros, tem aqui a Alfama, né? Para ajudar muito. Inclusive, essa escola tem ajudado muito o mercado imobiliário de Aracaju, de Sergipe. Mas eu vou me ater aqui à Exclusive. Eu tenho lá corretores que participa de cursos da Alfama e isso agrega valor para mim, enquanto gestor, e para o mercado imobiliário. Então, técnica, eu vou deixar com a Alfama. Busca a Alfama que você vai ter a técnica. E resiliência, ele vai ter que ter. Aí agora você entrou ele não começa acertando, não começa acertando. Você agora falou, resiliência me trouxe também à memória uma época, eu vou falar em 2010, salvo engano, em que o próprio presidente do Cresce, o então presidente Sérgio Sobral do Cresce, ele deu uma entrevista a um jornal local. A gente tem muito jornal. Eu vou me entregar quando falar que era Sinforme, eu vou me entregar ali quando dizer que era Sinforme. Só fazer isso daí das antigas mesmo. Que ele deu uma entrevista legal no Sinforme, ele dizendo: corretor, você que entrou no mercado, que pensa em entrar no mercado apenas por modinha, porque não foi bem essas palavras, mas vou resumir nas minhas palavras. Porque viu alguém vender um imóvel, ganhar uma bela de uma comissão. Não pense direito se você quer entrar. Porque ele disse isso, ele trouxe números, eu não vou agora falar números para poder não fantasiar a história, mas eu sei que eram números consideráveis em que estava tendo uma inscrição imensa no Cresce, uma quantidade imensa de inscrição e de baixa dentro do mesmo ano. Porque o cara lá entrou, vamos dizer, eu me lembro de um caso, uma pessoa que era professora do estado mesmo,
concursada, tudo certinho. E ela viu alguém ganhar uma comissão que ela disse, nossa, 6 meses do meu trabalho, como é que pode? Você corretora também. E fez o curso, e quando ela entra no curso, faz o curso, fica entusiasmada, quando ela entra na profissão, cadê aquela venda de 6 meses de trabalho? Cadê aquela venda de 2 anos de trabalho? Cadê o milagre acontecer, né? Cadê o milagre acontecer? Não é. Aí agora precisa de resiliência. Sim. Ela não podia pagar pela resiliência, porque ela já tinha um serviço onde precisava ali de 8 horas diárias trabalhadas. Como é que vai ter isso aí? Vai contar só com a sorte? Sim. Como é que dá? Então, não dá. Então, trazendo resiliência, eu digo, lembrando desse fato, que a resiliência vai ser fundamental, primordial. Você vai passar por ela. Se você entrou no mercado, já conseguiu levar uma fatia ali nos primeiros meses, nossa. Parabéns aí. Vem pra cá, né? Venha pra cá para ensinar a gente. Mas saiba que você vai passar pela curva mais baixa já. Sim. Entendeu? Não é um desejo, é porque o mercado é dinâmico. É uma realidade, é fato. Então, né? E você vai ter que ter resiliência. Então, e o brilho nos olhos, por que eu fico com ele? Porque o brilho nos olhos é o único que não se constrói. Sim. O restante é a resiliência. Ou ele tem, ou ele vai sair. Sim. E técnica se aprende, né? A técnica, ou ele vai aprender, ou ele vai sair. Porque ele vai chegar um momento que ele vai precisar da técnica. Pode demorar alguns anos. Tem gente que pega a técnica, né? Muito mais rápido. Tem gente que demora um pouco mais. Mas técnica ele vai ter que ter. Sim. Então ficaria com brilho nos olhos. Eusébio, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo, né? Já no finalzinho do podcast, é uma tradição nossa aqui no nosso podcast, eu sempre peço para o nosso convidado deixar uma última palavra de apoio, ou uma última dica, uma última informação para o nosso corretor, porque se ele ficou até o final aqui assistindo com a gente, ele realmente quer estar disposto a aprender, de repente está estudando para ser um corretor, como eu estou estudando, por exemplo, ou está no mercado já e está nesse momento aí de resiliência, de dificuldade, queria uma palavra de apoio, queria uma palavra de alguém que já está há 26 anos no mercado, se provou eficiente. Se puder. Vou agora tentar passar aí uma sugestão, né? Um norte que você possa indicar. Então, se você é um corretor novato ou um corretor estudante, uma pessoa que está até pensando em vir para o mercado imobiliário, eu oriento o seguinte. Hoje o mercado imobiliário ele é dinâmico, vasto, e é setorizado. Sim. Quando eu falo de setorizado, não é como alguns anos atrás. No início lá da minha carreira, eu me lembro muito bem que o cara que era corretor de imóveis, Aracaju com bem menos habitantes que é hoje, ele era corretor de Aracaju. Ele sabia dizer quanto é que custa um imóvel na Zona Norte, quanto é um imóvel na Zona Sul. Sem ir lá. E não tinha tecnologia não, viu? Ele olhava no Sinforme. Ele dizia ali que o imóvel era tanto. Me diga mais ou menos as características. E ele podia errar por pouco ali. E ele vendia apartamento, vendia casa, vendia um terreno. Hoje eu falo que o corretor ele tem que ser setorizado, especialista. Tenham muito cuidado, viu? Tenham muito cuidado com esse termo especialista que eu vejo muito por aí. Porque especialista você tem que ser especialista mesmo. Você quando encontrar alguém que queira tirar uma dúvida com você, se você só tem o nome de especialista, você pode estar passando vergonha. Então estude um pouco mais para usar o nome especialista. E seja especialista de fato naquilo que você estudou e se garante, tá? E não para de estudar. Então, como ele é setorizado, o que é que eu oriento esse corretor? Escolha um nicho. Como é que vai ser a escolha desse nicho? Entre em uma imobiliária. Se quiser participar da exclusiva, tá aqui, as portas estão abertas. Está aqui o convite, sim. Entre em uma imobiliária. Participe, passeie naqueles setores que eu acabei de falar a você, lançamentos de quê? Empreendimentos direto com construtora, loteamento, condomínio, Minha Casa Minha Vida, agora está entrando Minha Casa Sergipana também, que é um braço, uma perna que ajuda aí a Minha Casa Minha Vida a correr, usados, seminovos, né? Grandes negócios, áreas, incorporações, locação, que é uma coisa que dá também bastante dinheiro, consequentemente dá trabalho. Então, passeie nisso aí. Escolha um nicho e navegue nele. Eu vou trazer aqui agora o caso real de um estagiário que chegou lá pra gente. Ele chegou por indicação. Assim como você está ouvindo. Chegou por indicação, fez uma visita, fiz uma triagem nele, ele participou de uma conversa com o Reis e depois de outro dia comigo. E nessa conversa com ele eu disse, cara, eu quero muito você aqui comigo, vendendo lotes.
Ele veio com essa indicação de lotes. Mas eu tô achando que você vai ser um bom corretor no setor de imóveis seminovos, usados. E por que você acha isso? Esse cara, ele é técnico judiciário. Ele trabalha na Justiça Estadual. Tem um horáriozinho de trabalho, até 1h da tarde e tal, limitado. Eu digo, você vai começar a estudar o mercado, você tem um conhecimento jurídico, ele tem um conhecimento jurídico legal, você tem relacionamento, você está no meio de uma galera que tem um bom rendimento financeiro. E saiba que todo seu colega que está ali, sabe que ao sair dali ele vai para uma casa. É claro, eu digo, ele mora. Então, é um Ele potencial mora, cliente, né? Ele mora, ou de aluguel, ou vai comprar financiado, ele mora. E o que eu quero dizer com isso? Comece a se posicionar dentro do seu local de trabalho, de família, como corretor. E, como eu digo que você vai ser um bom corretor da área de seminovo, porque você tem um conhecimento técnico, ok? Você vai agora ver um conhecimento de mercado, de precificação. Até lá você vai andar com alguém. Talvez seja eu, ou alguém melhor do que eu, alguém do seu lado ali para lhe ajudar nessa precificação. Nunca precifique sozinho por enquanto, para você não errar. E você não tem o tempo que um corretor liberal, autônomo, assim como Eusébio é e foi até hoje, que como no início da nossa conversa eu falei que eu fui corretor, sempre corretor, serei corretor. Então eu tenho tempo. Meu tempo é exclusivamente para a corretagem. Ele já não. Você não vai deixar Ele vai ter que se dividir. Esse coisa. Então, para navegar nesse ramo que a gente está aqui, no mercado de lançamentos, você precisa de um foco e um tempo muito maior. Aí ele começou a dar ali uma estudar assim, dizer, olha, eu posso fazer assim, dá um jeitinho. Não, você dá esse jeitinho, mas não é a mesma coisa. Você imagina que de manhã você alguém lhe chamou no WhatsApp aqui, através de uma rede social, precisa ir agora. Rapaz, dá para ir 3h da tarde, porque agora eu não posso. O cara, se por educação disser, ok, mas ele só pode ir ali. Ele vai no local. Se ele encontrar outro corretor lá, colega, ele vai bloquear você. Se ele foi bem atendido pelo outro corretor, ele vai ficar com aquele outro corretor e acabou. Você tem que estar full time, você tem que estar à disposição do cliente ali, até esse primeiro contato para você fidelizar. Então, você começa a perder por aí. Você não vai ter o mesmo tempo para responder seus clientes do seu horário de trabalho. Tem ele? Não tem, mas eu posso dar uma saída. Não, mas não tem, né? E por que o mercado de seminovos você consegue? Porque os seminovos, de um modo geral, o cara não compra pela, vou dizer, emoção. Vou dizer, pela oportunidade momentânea, assim. Visitei o stand, é meu. Visitei o negócio, agora é meu. Ele pesquisa um pouco mais. E aí você pode navegar nesse mercado com essa nova clientela, saber que você é corretor, agora quer colocar um imóvel para você vender, aí você cadastra, traz pra gente, aí daqui a pouco cadastra outro. Cadastro, ele é a base, cadastre o máximo possível, que alguém vai vender o seu cadastro ou você mesmo vai vender seu cadastro e vai lhe dando ali mais confiança em falar com o cliente, e você vai se tornando uma referência em um mercado e consegue conciliar com o seu trabalho hoje. Para você entrar nessa galera aqui, mostrei nossos colegas lá, tá todo mundo aí, ó. Todo mundo ligado. Tá todo mundo aqui com o pescoço baixo, que é olhando o celular. E ali não é joguinho, não. Ali é buscando clientes e conversando com o cliente. O cliente deu uma boa tarde, uma excelente tarde, meu irmão, como é que o senhor está? Então, é um tratamento que talvez você não dá. Então, é buscar o seu nicho. E aí você entra em uma imobiliária que vai conhecer todos esses setores, identifica-se com um nicho e lá fique. Identifiquei com um nicho de usados. Pronto, eu sou especialista em todo Sergipe, nos usados? Não. Em todo Aracaju? Também não. Hoje Aracaju já é uma capital grande, quando eu falo grande, considerando 15 anos atrás, onde você tem que se posicionar em uma região. E você se torna a referência daquela região.
Entendeu? Hoje as pessoas veem Eusébio como uma referência ali na Barra quando quer saber o preço de um terreno, de uma casa. Diga aí, ele acha que eu tenho que saber na hora também, sabe? Mas por que eu gosto quando a pessoa tem essa percepção? Porque então ele tá achando que eu sou essa referência. Tô fazendo o trabalho certo, né? Exatamente, estou fazendo o trabalho certo. Então é procurar o seu nicho de mercado, que você ali se identifique e invista nesse nicho. Invista tempo, invista estudo. E se você quiser entrar no Minha Casa Minha Vida, muito bom. Eu sou apaixonado pela Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas me veem como lote, né? Lote, beleza. Estou gostando, que estou nadando nessa onda. Mas eu amo o programa Minha Casa Minha Vida. Eu naveguei muito sobre Minha Casa Minha Vida e estudo. Hoje eu sei de qualquer mudança do normativo da Caixa antes mesmo de chegar lá na ponta. Porque eu tenho informação do presidente da Caixa? Não é isso não. Eu estou sempre ligado com os que têm essa informação antes mesmo de ir para a ponta. Eu busco. Eu estou ali ligado com o correspondente, ligado com pelo menos 2, 3 correspondentes, colegas mais experientes, construtoras, enfim. E o Minha Casa Minha Vida é um ramo que talvez você se identifique. Agora o que precisa mais estudar. As normas da Caixa, elas são muito dinâmicas, ela muda ali quase que mensal, trimestral. Eu até brinco que é uma caixinha de surpresas. A Caixa é uma caixa de surpresa mesmo, mas é um meio legal, porque você lida com o imóvel econômico, o primeiro imóvel. E o primeiro imóvel, hoje, amanhã e sempre vai ter alguém sempre comprando. Aí eu faço até uma ilusão aí, uma alusão, eu digo, se construa imóveis na velocidade da luz, daqui a 10 anos ainda tem gente pagando aluguel e gente precisando comprar. Então, porque hoje eu tenho imóvel, mas meu filho ainda não tem, minha filha um dia vai precisar ter, e aí vai, sempre vai ter. Então, Minha Casa Minha Vida é uma linha de imóveis econômica. O primeiro imóvel sempre vai ter comprador, precisa de estudo, conhecimento para passar ali ao cliente, porque mal informado, principalmente no quesito ali juros de obra, não vou agora entrar muito nesse assunto não, que é bem vasto, mas no quesito juros de obra, quando ele é mal explicado, ele se torna um pesadelo para o cliente, porque não foi bem explicado a ele, e para o construtor, o dono daquela construtora, ele também é ruim, porque o juros de obra, a Caixa Econômica quer receber, a Caixa recebe do construtor, inclusive. O cara não pagou, mas ele recebe do construtor. Muita gente não sabe disso e tá ali preocupado em fazer a venda de qualquer jeito, tem que pensar se esse cliente vai até suportar. Então explique o máximo possível. E o outro quesito é você tem que estar preparado financeiramente para o recebimento, né? Entre a venda até a conclusão dessa venda, registro dessa venda e o recebimento dos honorários dessa venda por parte da imobiliária. A imobiliária emite uma nota, o construtor, a imobiliária vai e paga o corretor, ele leva um tempo maior do que um lote, por exemplo. Sim, então, é mais burocrático, né? É um pouco mais burocrático, ele tem que estar preparado para esse tempo. Mas depois que ele começou a vender, vira um reloginho, né? Você está vendendo hoje, recebendo o que vendeu há 2, 3 meses atrás, e aí vai. Então, é um nicho também. Imóveis usados é um nicho, Minha Casa Minha Vida é outro nicho, e muitos aterrissam em loteamento por ser o mais tecnicamente fácil. O loteamento é o mais tecnicamente fácil. O loteamento é o que lhe dá receita, né? Falar em honorários mais rápido. Você consegue vender, assinar e receber dentro de 15 ou 30 dias. Onde é que você consegue isso? Sim. Nenhum imóvel seminovo você consegue às vezes fazer isso tão rápido. Porque depende ali de um sinal, uma escritura. Então, por isso que as pessoas que estão chegando aterrissam mais rápido ali em loteamentos, condomínios verticais e horizontais, por conta dessa celeridade. Sim. Mas muito obrigado pelas palavras. Para você que ficou assistindo até o final, agradeço a sua atenção, seu tempo. Eu aprendi bastante aqui. Estou estudando mercado imobiliário, mas acabei de pegar uma masterclass aqui, foi muito bom. Agradeço mais a sua atenção, deixe seu like, se inscreve no canal. E se por acaso o Zé não explicou alguma coisa que você queria saber, deixe nos comentários também, que a gente pede a ajuda dele para te responder e te ajudar lá também. Pode beleza? contar comigo. Te vejo na próxima, Eusébio. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Vai ser convidado mais uma vez. Obrigado. Valeu, gente.